Nesse vídeo nós vamos relembrar o que significa baricentro, que é uma situação da geometria plana, e vamos aqui deduzir uma fórmula para que na geometria analítica a gente consiga encontrar o baricentro rapidamente, de forma elementar. Vamos nessa. O baricentro, pessoal, estou chamando de ponto G aqui, é o centro de gravidade, né? É o ponto de encontro das medianas num triângulo qualquer. Medianas são esses segmentos aí que ligam qualquer vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto, né? Então todas as linhas que eu tracei aí são medianas, elas estão batendo no ponto médio dos três lados desse triângulo, e reparem que elas se cruzam, elas se intersecionam nesse ponto chamado baricentro, que também é o centro de gravidade. Por que centro de gravidade? Se a gente tiver um triângulo assim de madeira e o baricentro marcado, a gente consegue equilibrar com um palitinho esse ponto, esse triângulo, encostando esse palitinho no baricentro, porque ali é o centro de gravidade, ele fica em equilíbrio. Isso acontece por uma propriedade que eu vou ilustrar aqui. Reparem nesse desenho, as três medianas, então, ponto azul aqui como baricentro, e a propriedade é essa aqui, ó, que estas áreas, vocês estão vendo triângulos aí, todos triângulos diferentes aí, né? Um diferente do outro, mas a área de cada um desses triângulos aí é a mesma, né? Então a questão da massa, né, do triângulo fica distribuída aí de forma idêntica para todos os lados quando a gente está equilibrando ele aí por um palito, por assim dizer, né? Então essa é a primeira propriedade relevante aí, essas áreas são idênticas, não são triângulos semelhantes, eles têm simplesmente a mesma área. Mas a propriedade que realmente interessa para a gente descobrir de onde surge a fórmula do baricentro é a seguinte: as medianas ficam sempre divididas, pessoal, a partir desse ponto que é o baricentro, na seguinte proporção: 1:2, certo? Então se aqui eu tenho um comprimento x, aqui eu vou ter um comprimento 2x. Da mesma forma aqui, ó, se esse comprimento cor-de-rosa é y, então esse outro aqui é 2y. Se esse comprimento verde aqui é t, então esse outro comprimento verde aqui é 2t. Aliás, essa propriedade aí é fácil de lembrar se a gente olhar para o triângulo equilátero, né? A gente sabe que a altura dele aqui, ela é uma mediana, então contém o baricentro. E o que acontece? Olha o apótema, né? Aqui no apótema, o apótema é 1/3 da altura, então a gente tem essa proporção aí, ó, 1:2. Perfeito? Esse é o lance. Anotem aí então, baricentro, o G é o centro de gravidade e é o encontro, é a intersecção entre as medianas. Agora vamos para a geometria analítica. Olha só. Vamos aí definir o triângulo então ABC. X do ponto A, X do ponto B, X do ponto C e assim por diante. Traçando agora a mediana, que parte do vértice A. Então ela atingiu o ponto médio aqui do lado BC. Em algum lugar por aqui eu tenho o baricentro. Estou chamando de G. Vou marcar aqui embaixo o X, então, do centro de gravidade. Vamos registrar ainda esse ponto aqui como sendo o ponto D. E aí, naturalmente, eu tenho aqui o X do ponto D. Do ponto médio, a gente sabe que aquele XD é a média aritmética entre XB e o XC, porque ele é o ponto médio. Item 1 montado. Item 2. Da propriedade da mediana, que passa ali pelo baricentro, eu sei que de A até G, esse segmento é exatamente o dobro do segmento GD. E se essa proporção aí de 2:1, né? 2:1 vale para esse segmento amarelo, então ela também vale aqui para projeção no eixo X. Ou seja, XA até XD é 2:1, que é o XG para o XD. Escrevamos. E essa distância aí de XA até XG é dada pela diferença XG menos XA. Isso é igual, então, a 2 vezes distância de XG para XD é naturalmente o XD menos o XG. Verdade absoluta. E agora, desenvolvendo isso aqui um pouquinho, substituindo aquele XD
aqui dentro, a gente vai concluir a fórmula para encontrar o x do baricentro. Reparem, então, que o x do baricentro, ou seja, o x do ponto G, é a média aritmética entre os valores das abscissas dos três vértices do triângulo. Ou seja, xa mais xb mais xc dividido por 3. E essa é a fórmula do x do baricentro, da abscissa do baricentro. Ou seja, basta pegar as três abscissas, as abscissas de cada vértice, e fazer a média aritmética. Porque são 3, né? Soma as 3 e divide por 3. A demonstração para o y do baricentro é análoga. Então, obviamente, o y do baricentro é a média aritmética dos y, das ordenadas dos três vértices do triângulo. YA mais YB mais YC, soma tudo e divide por 3. Lembrem-se disso, tá, pessoal? Porque essa demonstração aí realmente ela é um pouco pesada, né? Então, gravem aí, guardem aí a fórmula do baricentro. Simples assim a gente mata essa charada. Valeu aí, moçada!